Tá, mas e aí? Quanto custa realmente uma viagem para Buenos Aires e Bariloche pelo período de 8 dias? Oi, gente, aqui quem fala é Gabriele Ribeiro. No vídeo de hoje eu resolvi compartilhar um pouquinho dos nossos gastos que a gente teve com essa viagem, né? A viagem ela foi feita de 3 de agosto a 11 de agosto, agora é de 2023. E lembrando que já não é um período que é considerado muito alta temporada. Então, obviamente, esses valores eles variam. Mas eu vim compartilhar um pouquinho com vocês, tá? A viagem ela foi feita em 3 pessoas. Então, todo o valor que eu vou passar aqui, eu vou passar o valor total. E também vou dividir o valor por pessoa. Então, vamos lá. E os primeiros requisitos foram as passagens. A gente pesquisou bastante para saber se ia fazer um trajeto de ida e volta direto para Buenos Aires e depois para Bariloche, ou de Bariloche para Buenos Aires, enfim. Então, o primeiro percurso que a gente fez foi São Paulo, saímos aqui de Guarulhos para Buenos Aires. E a gente gastou com essas passagens R$ 2.242,73, tá? Isso dividido em pessoa deu R$ 747,33 para cada uma. Lembrando que isso foi só a ida até Buenos Aires. Depois que nós já estávamos em Buenos Aires, nós passamos lá o período de 5 dias e fomos para Bariloche. Essa ida de Buenos Aires para Bariloche ficou no valor de R$ 595,77. Essa sim já é ida e volta. E assim que a gente retornou para Buenos Aires, a gente comprou mais uma passagem de volta para São Paulo, no caso, de R$ 2.740,99, o que deu num total de R$ 913,66 por pessoa. Totalizando, então, os gastos com passagem por pessoa, né? O total de R$ 2.256,76. Gente, eu não acho que foi um preço muito alto que a gente pagou, considerando que a gente visitou 2 cidades, né? Então, num período curto, a gente teve 6 voos. O segundo tópico da nossa viagem é hospedagem. Nós gostamos muito de ficar hospedadas em Airbnb. Como nós éramos em 3, compensava muito mais, na época, ficar em Airbnb do que pagar quartos de hotel. Nós ficamos hospedadas num edifício que chama Quartier Madeiro Urbano. Eu vou deixar aqui na descrição também o link do contato com quem eu falei lá do Airbnb. E ele fica em Porto Madeiro, que é uma localização excelente, fica bem pertinho ali de São Telmo. Não chega sem São Telmo, né? Fica bem pertinho, fica de frente de uma universidade, tem uma pracinha, é uma localização muito agradável, a gente adorou. E para isso, a gente ficou as 5 primeiras noites, né? Desde São Paulo até a gente ir para Bariloche. E depois, quando a gente retornou, a gente ficou mais um dia, porque o nosso voo para São Paulo iria demorar muito tempo. Então, nós totalizamos 5 dias e uma diária que foi a parte, que não está inclusa nesse valor. Ó, então, foi gasto o valor de R$ 2.602 para ficar os 5 dias. Totalizando, então, R$ 867,54 por pessoa. E o que dá R$ 173,50 por noite. Eu achei que é um preço bom. A gente deu uma boa pesquisada durante esse período. E os preços não variam muito. Assim, tem umas áreas que são mais próximos a pontos turísticos, que acaba ficando um pouco mais caro. Só que a gente gostou muito da localização. A gente sempre estava olhando pelo Google Maps. E depois que chegou lá, teve a certeza. É uma ótima localização. A gente ficou bem pertinho do Porto Madeiro, da Ponte da Mulher. Então, tem muito barzinho, muita vida social à noite e a gente não se arrepende nem um pouco. Dava pra ir andando até a Casa Rosada, eram cerca de 5 quadras da Casa Rosada. Então, pra gente foi uma localização excelente, num bairro muito bom, a gente não teve nenhum tipo de problema. Agora, chegando em Bariloche, onde nós ficamos por 3 dias, nós gastamos R$ 2.083,26 para ficar essas 3 noites. E a gente ficou ali bem pertinho dos centros cívicos. A rua chama São Martim. Então, é uma rua que todo mundo conhece. Se você falar para qualquer taxista, eles já sabem onde é. É um edifício também, um edifício residencial, onde as pessoas também alugam por Airbnb. Também foi um processo por Airbnb. E esse foi o valor. Lembrando, gente, que o Airbnb ele permite com que a gente divida essa hospedagem. É claro que é cobrado uma taxa a mais, não é uma coisa sem juros, mas ainda assim, por muitas vezes compensa, porque a taxa do Airbnb é bem baixinha. Então, é uma coisa que vale sempre pensar.
Então nós ficamos 3 dias em Bariloche e esse foi o valor pago. O próximo tópico agora é seguro viagem. O seguro viagem a gente fez pela Seguro Promo. Seguro Promo, para quem não conhece, é um site que ele reúne várias agências de seguro. Então você consegue lá com facilidade encontrar o que melhor se adequa para você. E a única coisa que nos deram essa dica, e eu tô aqui repassando, é que pegássemos seguro para esportes. Como a gente tinha pretensão de esquiar, né? Um esqui totalmente amador, mas como a gente tinha pretensão de esquiar, a gente teve essa atenção de pegar um seguro com proteção para esportes amador. Então, dentre todas que a gente fez a pesquisa e tentou ir por todos os dias, né? O seguro, a gente não consegue fazer o seguro só para Bariloche, a gente fez o seguro para os 8 dias de viagem, a gente pegou pela My Travel Assist dentro do site da Seguro Promo e nós gastamos o total de R$ 166,25 por pessoa para ficar segura todos esses dias. Deu no total R$ 20,77 por dia. Então, também acho que é um valor que tá super ok. Graças a Deus a gente não precisou fazer uso desse seguro. Mas de qualquer forma, se acontecesse alguma coisa, Deus me livre, nas pistas de esqui ou qualquer coisa do tipo, a gente estaria segurado. Também tinha o reembolso, caso precisasse, das farmácias, porque é muito fácil de ficar gripada nesses lugares, mas graças a Deus não aconteceu. Agora, o próximo tópico da nossa viagem foi transfer. E transfer foi uma coisa bem trabalhosa. Como a gente ficou pra lá e pra cá de avião, a gente gastou no total 6 transfers pra levar a gente sempre do hotel pro aeroporto, do aeroporto pro hotel. E cada um deles ficava numa média de R$80. Então, nosso hotel, como eu já disse, era muito bem localizada, só que ficava meia hora do aeroporto. Então, tanto de um quanto do outro. E, inclusive, lá em Bariloche, por mais que era pertinho, ainda teve esse período, esse trajeto de deslocamento de, no mínimo, uns 20 minutos. Então, a gente gastava R$80 sempre que era esse deslocamento. Então, o nosso total de gasto com transfers foi de R$480. Lembrando que nós estávamos em 3 pessoas, então foi um gasto de R$160 por pessoa só com transfer. Agora sobre chip de viagem. Gente, chip de viagem é sempre um problema quando a gente vai viajar, né? Eu e a Jéssica, nós temos um plano da Claro que chama Passaporte das Américas. Como é que funciona esse plano? É um plano que você é pós-pago, né? Então vem um valor mensal todo final de mês. E pra gente ter esse plano das Américas, ele é cobrado mais R$ 9,90 da sua conta. Então, a gente paga, sei lá, R$100 da conta de telefone, mais R$ 9,90 todo mês, independente de usar ou não. E esse passaporte das Américas, ele é muito bom porque simplesmente seu chip funciona em qualquer lugar que você vai viajar. Então, se você ir para os Estados Unidos, para o Chile, Uruguai, enfim, Argentina, Bariloche, qualquer lugar das Américas, tanto a do Sul quanto a América do Norte, o seu chip ele continua funcionando. Você não precisa ativar roaming, não precisa fazer nenhum tipo de portabilidade, nem ativar e nem desativar, não precisa fazer nada. Automaticamente seu chip já entende que você está numa outra localidade e pronto, gente. Você continua com o mesmo plano que você tem. Então, a internet que você tem no Brasil, a internet que você vai ter lá. A mesma quantidade de gigas, a condição para fazer a ligação, se seu plano assim tiver. Então, é muito bom. É esse plano que a gente usa. Então, a gente acabou não precisando comprar um chip lá, mas olha como que é. A nossa amiga que estava com a gente, ela não tem esse plano de internet, né, de telefone, o chip. E ela também não optou em comprar o chip, né? Tem aquela opção, você vai naqueles quioscos, compra o chip e recarrega o celular. Só que ela também não optou. Ela foi com o chip da Vivo e ela optou, a Vivo também, acho que tem algo que ela consiga fazer. E ela foi só colocando crédito. Só que ela gastou R$350 durante os 8 dias só colocando crédito no celular, porque acaba muito rápido. Como ativa a função roaming do celular, vai acabando muito rápido. Então, ela teve esse pesar, ela foi gastando. Aí depois veio uma hora que ela falou, já tô aqui, eu já gastei tudo isso, não vou comprar outro chip. E acabou fazendo a viagem, toda a viagem, gastando esse valor. E a gente não precisou gastar, mas é isso. Então, quem gosta de viajar, quem costuma viajar, eu sempre indico para os meus amigos que é bom dar uma olhada nesse plano. Chama Plano Passaporte das Américas. Depois tem
Eu até anotei aqui, existe o passaporte das Américas, passaporte Europa e passaporte mundo. O que diferencia um plano do outro é só os países, né? No caso, Europa ou para todo mundo, que aí vai aumentando a quantidade de países que tem essa cobertura. Mas é muito bom, se vocês quiserem, depois eu posso falar um pouquinho, posso gravar um vídeo falando um pouquinho mais do que eu entendo desse chip e a melhor opção que a gente fez até hoje. Agora um pouquinho sobre alimentação. Eu costumo dizer que a alimentação é um assunto muito delicado. Por quê? Pela minha experiência, dá pra fazer uma viagem pra Argentina economizando e gastando bem pouquinho, e dá pra fazer uma viagem pra mesma Argentina e gastando horrores. Uma coisa que quando eu fui, eu tava na cabeça é que, é barato, vou ser rica, vou chegar lá com uma maleta de dinheiro. Mas não é bem assim, realmente o nosso dinheiro é muito valorizado lá, só que existem restaurantes que são muito caros, tão caros que no Brasil, que você gasta, assim, valores que você gastaria num restaurante chique aqui do Brasil. Eu achei que não seria assim, eu achei que todo restaurante, por mais caro que fosse, seria mais barato aqui no Brasil, que não aconteceu. Acho que no primeiro vídeo que a gente postou aqui no canal, a gente foi num restaurante que eu não vou nem me lembrar o nome agora, depois eu coloco aqui. A gente foi no restaurante e a gente gastou 600 e poucos reais, tipo, toda a compra. Então, deu 200 e alguma coisinha por pessoa. E eu pensei que isso não fosse possível. Achei que dava pra comer à vontade, mas não. Então, gente, pela nossa experiência, dá pra fazer uma viagem econômica e dá pra gastar. Tem aquele famoso restaurante, o Dom Julio, que nós não conseguimos reserva, então nós não fomos. Também você vai gastar uns 200 reais por pessoa. Também tem um outro restaurante que nós gostamos muito, que se chama La Cabreira. Esse sim a gente conseguiu reserva. E eu acho que já tem um vídeo dele aqui no canal. E muito bom, a comida é excelente, muito gostosa. Tipo assim, carne surreal, que eu nunca tinha comido na vida. Algo assim tão macio, muito legal. Uma experiência mesmo, uma experiência gastronômica. Só que a gente gastou mais ou menos isso, uns 180, 175, acho que deu o meu, por pessoa. E sim, sem uma garrafa de vinho, é só bebendo coca e água mas assim, enchendo, comendo à vontade, mas deu uns 175 por pessoa. Então, e também fomos em outro restaurante, gosto de adiantar, né? A gente foi num outro restaurante super intimista, bem pequenininho, e a gente gastou 4 mil pesos por pessoa pra comer. Então dá pra fazer a Argentina que você quiser. Coloquei aqui na minha anotaçãozinha mais ou menos uma média, tá? Mais ou menos com R$72 você consegue um café da manhã, um almoço e janta em um restaurante equilibrado. Nem muito caro, nem muito barato. Você consegue talvez com um pouquinho menos, eu acredito que até uns R$60. Você também consiga ir no restaurantes, comendo empanadas, que são mais em conta, você consiga fazer. Então vamos colocar aí, diariamente, mais ou menos uns R$72 por dia para fazer café da manhã, almoço e janta. E aí você guarda um trocadinho quando você quiser ir nesse restaurante mais chique, tá? Agora sobre transporte. Transporte, a gente optou, como nós estávamos em 3 pessoas, optamos em andar apenas de táxi. Porque eu sei que existe aquela tarjeta, né, aquele cartãozinho do ônibus, que é bem baratinho, as passagens saem R$1, um pouco menos. Só como a gente tava em 3, muitas vezes pegava o valor do táxi e dividia. E, gente, táxi, vocês não vão acreditar, táxi lá é muito legal. Fica aqueles táxis amarelos passando pela rua como se eu estivesse, né, lá, no Nova York, nos Estados Unidos. Os taxizinhos ficam passando. Quando eles estão livres, aparece uma mensagenzinha, porque eu ficava pensando, gente, mas como que é esse negócio de chamar o táxi, né? Quando estão livres, aparece livre escrito. Eles têm um painelzinho digital no canto superior do para-brisa, e quando tá livre, aparece livre. Você só põe a mãozinha, eles param. É muito legal. E eles param rápido, viu? Você não precisa nem, assim, você tá a alguns metros de distância, põe a mão como se fosse um ônibus, ele para. A gente achava isso muito legal. Então, a gente falava, vamos pra tal lugar a pé, que dá pra ir a pé. Aí chegava no meio do caminho, não dá pra ir a pé, não, é muito cansativo. A gente olhava assim pro lado, colocava a mão, pronto, parava o táxi. E eles, assim, uma coisa muito legal, eles sabem onde é o lugar. Então a gente falava, La Cabreira, o restaurante que nós fomos. Eles sabiam onde é. A gente não sabia onde é, mas ele sabia. Ou algum ponto turístico específico. É claro que se for algum endereço que não é, assim, muito turístico, eles não vão saber. Mas a maioria, até quando era rua, a gente falava, Rua São Martim, e falava o número. Eles nem precisavam colocar no aplicativo, eles já sabiam onde era. E aí, as corridas, elas ficavam, assim, num preço
barato, gente. Dava 20 reais, 17 reais, teve algumas que deram 13 reais. Então, assim, pra onde a gente ia não ficava caro, como a gente tava muito bem localizado, a gente tava, assim, muito do ladinho da Casa Rosada, os pontos turísticos ali. Acho que a gente ia, acho que o mais caro que deu foi uns 25 reais e a gente dividia em 3 e foi sucesso. Tá, então eu coloquei aqui, mais ou menos a gente teve de gasto 180 reais todos os dias. Tanto em Bariloche a gente não usou o táxi. Como a gente ficou muito pertinho do centro, também a gente não usou o táxi. Então deu 180 reais, tá? Dividido para 3 pessoas, então nós gastamos 60 reais por pessoa com táxi. E essa foi a única condição que nós usamos. Próximo tópico, então, foram os passeios. Em Buenos Aires a gente não precisou gastar nada para fazer nenhum tipo de passeio. Todos os passeios foram gratuitos. A gente foi num parque que é um antigo zoológico desativado, que foi muito legal. Passeamos na Recoleta, a Casa Rosada, o Obelisco. Todos são passeios gratuitos, muito legal e não precisa se preocupar com isso. Agora, em Bariloche, a gente teve um gasto, sim. A gente fez, como a nossa passagem foi rápida, a gente fez 2 passeios. Então, a gente foi esquiar, uma tentativa de esqui, que nos custou 29 mil pesos para pagar para a agência e depois lá mais 13 mil pesos por pessoa. Nesse valor, o que estava incluso? Todo o equipamento de esqui, né, que a gente não tinha. A gente só teve que alugar roupa, né? Todo o equipamento de esqui e o uso do teleférico, né? E é tipo um day use, que aí então você pode subir, lá em cima tem uma cafeteria. Esse foi o valor que foi cobrado pra gente fazer esse dia de esqui. E também tá incluso a aula com o professor. Então, como a gente não sabia esquiar, era uma aula, durou um pouquinho mais de 1 hora, acho que durou 1h30, talvez. E esse foi o valor que a gente gastou pra esquiar. E, gente, quem não sabe esquiar pode ir sem medo. Assim, tem várias pistas que são planas mesmo. Então, não tem como você cair nem dos lados, nem pra canto nenhum. São pistas planas. O professor, ele é muito bonzinho, pelo menos o nosso, né? Ele foi muito bonzinho, muito atencioso. E não é tipo, ai, eu ficava com receio. Nossa, como assim uma aula, né? Vai ter 60 pessoas. Não. Mas assim, o nosso grupinho, acho que tinham 8 pessoas, então, como eu tava dizendo, ele consegue fazer um atendimento personalizado pra você, te chamar pelo nome, ter todo o cuidado de ficar olhando a manobra que você tá fazendo, pra você não se machucar e não ter nenhum outro perigo. Então você consegue ter um atendimento muito personalizado, então eu achei super legal isso. Outro passeio que nós fizemos foi Piedras Blancas, o famoso esqui bundas, né? Famoso pra você, vou explicar. É uma pista que lá não é pra quem quer esquiar, nem amadoramente, nem profissionalmente. São umas pistas bem pequenininhas, que também não tem como você cair pra nenhum dos 2 lados. Você coloca uma prancha no bumbum, senta e desce de bumbum, por isso que é esqui bunda. Eu achei que ia ser boba, eu falei, nossa, será que dá pra se divertir? Gente, dá pra se divertir muito, dá pra dar boas risadas. A pista não é tão lenta quanto eu esperava. São 6 pistas e você pode fazer 6 descidas. Nós pagamos o total de 20 mil pesos por pessoa e você pode subir e descer 6 vezes. Então tem 6 tipos de pistas, a mais fácil até a mais radical. E você sobe, põe no bumbum e desce. E é muito divertido. E você pode também brincar na neve de uma maneira geral, fazer boneco de neve, fazer o anjinho na neve. É super divertido, eu acho que vale super a pena. Nesse parque também não tem só esse tipo de atração, né? Você consegue fazer uma descida na boia, tem um teleférico, tem alguns outros tipos de descidas. Esses foram nossos gastos na viagem. Então deu um total de 2.256,76 de passagem. A hospedagem nos custou 1.561,96. De seguro, 166,25. Transfer, 80 reais. Chip, no nosso caso, não teve gasto. O transporte, gastamos 60 reais de transporte. Alimentação, 576 reais. De passeios, 558 reais. Totalizando, então, R$ 5.258,97. Esse foi o custo da nossa viagem, gente. Isso, obviamente, não significa que a sua vai custar tudo isso, que vai custar mais que isso ou que vai custar menos que isso. Tudo depende. Depende do período com que vocês forem, depende o quão barato vocês vão conseguir pagar na passagem, né? Eu acredito que quem manda muito, que são os fatores mais caros mesmo, são as passagens e a hospedagem.
Lembrando que a gente ficou num bairro muito bom, né? Muito próximo, tinha hospedagem que a gente pagaria um pouquinho menos, mas a gente gosta de ficar assim para não gastar tanto de Uber, nem com os transfers. Então foi isso, gente. Esse foi o gasto da nossa viagem aí para fazer Buenos Aires e Bariloche durante 8 dias. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu volto sempre, eu respondo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso.